Mateus 8,5 diz: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém. Aqui, com esta palavra maravilhosa, poderosa, nós continuamos a ver as pegadas de Jesus, como ele disse em João 20, 21. O que ele disse? Como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E interessante dessa sequência de estudos, mensagem que nós temos nos deparado, que foi algo realmente que entrou na minha memória assim de repente, e todo dia eu espero a mudança, como a cada dia nós esperamos em Deus uma mensagem. Mas até aqui temos caminhado e cremos que assim seja a vontade do Senhor. E examinando, como Jesus disse: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, estamos então vendo quais foram os passos de Jesus, as coisas que confrontaram a sua caminhada, para sabermos exatamente o que vai acontecer conosco. Aqui você vê que quem chegou diante de Jesus? Um centurião. Eu entendo, na minha ignorância militar, que esse homem liderava uma tropa com 100 homens. É isso? Deve ser centurião, né? Ele era um capitão que comandava 100 homens. E ele diz para Jesus: eu sou homem, sujeito à autoridade, e eu tenho autoridade. Eu mando alguém fazer, eu sei que vai acontecer. Eu sou obedecido. E ele olha para Jesus e ele reconhece algo em Jesus, que ele diz assim: não, tu pode dar uma palavra. Irmão, cá entre nós, é muito conhecimento. É realmente uma estrutura tremenda de fé, de compreensão, em dizer que pode mandar uma palavra, enquanto todo mundo está esperando que alguém vai lá, põe a mão. Lembra daquela mulher? Ó, se eu tão somente tocar, a fé dela era que ela tocasse, é o contato físico. Isso, esse elo físico, muitas vezes ele tem destruído a igreja, destruído a fé, destruído a realidade do sobrenatural, das coisas espirituais. Porque o cristão, ele não pode andar por vista, ele tem que andar por fé. E fé é firme fundamento das coisas que se esperam e prova dos fatos que não se veem. Então Jesus fala assim: eu nunca vi tanta fé assim, nem mesmo em Israel. Israel é que tinha que demonstrar essa fé. Quem é que tinha os pergaminhos? Quem é que todo sábado está lá plantado na sinagoga estudando Bíblia? Quem é que tem os rabinos? Quem tem a lei de Moisés? Quem tem a história do Mar Vermelho, do Rio Jordão? Quem tem a história do sobrenatural?
No entanto, este homem, que não é judeu, ele que vem e recebe Jesus com este coração de fé. E Jesus diz assim: nem no meio do povo escolhido eu vi uma coisa tal. Então vamos seguir aqui, que ele diz: meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. Jesus lhe disse: irei e lhe darei saúde. E ele respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai, a outro, vem, ele vem. Ao meu criado, faz isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que acontece? O homem dá uma demonstração de autoridade, um conhecimento de autoridade. Ele diz que ele também é o tal. Ele diz: eu estou sob autoridade, quer dizer, tem alguém que manda em mim também, mas eu também dou ordem. Eu sei muito bem o que é uma ordem. Quando eu recebo uma ordem, aqueles que me deram ordem sabem que vai ser executada, eu vou cumprir. E quando eu dou uma ordem, eu também sei que vai ser executada. Eu sou homem sob autoridade e tenho autoridade, eu sei o que é uma autoridade. Mas chegou diante de Jesus, rogando-lhe e dizendo: Senhor. Ou seja, sobre ti eu não tenho autoridade nenhuma. Eu sou tal e eu sei o que é uma autoridade, mas você, tu pode mandar uma palavra neste sobrenatural e as coisas vão acontecer. Irmão, se você souber se impor, como o Pai enviou Jesus, Ele quer te enviar. Como o Pai usou Jesus, Ele quer te usar. As autoridades têm que chegar diante de ti e reconhecer: não tenho autoridade sobre você. Tem que reconhecer, mas se você fizer aliança com elas, elas nunca vão reconhecer isso. Você tem que se impor. Chegou na sua presença, o que é? É isso, isso, isso. Não tem aliança, não tem negócio. Agora, se Jesus fosse mais um daqueles, se envolvia com todo mundo, se envolver, meu irmão, não é? Não confunda como alguém, né? Ah, o vosso mestre come com os pecadores. Jesus estava ali num propósito. Jesus não come com pecador. Não tem comunhão com o pecador. Entre luz e trevas não tem comunhão. Mas se nós estamos no mundo para resgatar os que andam em trevas, eu vou dizer você para lá e eu para cá, eu vou resgatar quem? Então tem que parecer que há uma mistura numa visão física, natural, mas numa visão espiritual não tem mistura nenhuma. Se eu tenho que evangelizar os homossexuais e as prostitutas, alguém vai passar meia-noite e pode viver debaixo dos arcos da Lapa. E eu já estive lá evangelizando homossexual e prostituta. Se alguém passasse, ia lá, viu Tupirani lá, meia-noite debaixo dos arcos da Lapa. Estava lá mesmo, e daí? Entende? Fisicamente é uma coisa, espiritualmente é outra. E esse entrelaçamento real de lixo, de mistura, Jesus não tinha com ninguém. Entrou na casa de Zaqueu para resgatar Zaqueu. Zaqueu, desce daí dessa árvore aí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ué, mas Zaqueu, um publicano, vosso mestre vai entrar na casa do Zaqueu? O mestre vai, o que eu vou fazer? Eu vou atrás dele. O que aconteceu? Senhor, se alguém eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais. Hoje veio salvação a esta casa. Então, esse centurião, se ele tivesse observado Jesus lá em aliança com um, em aliança com outro, Jesus convivendo como qualquer um, ele ia dizer assim: se eu der uma ordem para ele, ele vai ter que me obedecer também.
Porque se ele não me obedecer, eu chamo os meus 100 soldados e mando prender ele, sou autoridade. Mas não, Jesus tinha uma postura em que este homem, quando vem ao encontro de Jesus, ele diz assim: Senhor, eu tenho um criado lá que o camarada está na pior, mas se tu mandar uma palavra, eu vou lá. Não, uma palavra, eu sei o que é autoridade, e eu reconheço que você tem. Amém, meu irmão? Anda no Espírito, irmão, e você vai receber autoridade. Autoridade na medida que Deus quer, mas as pessoas, tenham elas o cargo que for, vão ter que reconhecer que você tem a sua própria lei escrita dentro de você e que não se curva a nenhuma outra. Este homem, ele reconheceu muito bem: no meu mundo estou sujeito à autoridade e eu dou ordem, mas contigo é diferente. Sabe, irmão, que muita lágrima para se chorar da autoridade que a igreja perdeu. A igreja perdeu a sua autoridade, a igreja secular aí falando, perdeu a sua autoridade de uma maneira muito terrível. Enquanto a igreja vivia perseguida, caluniada e difamada, todos tinham que reconhecer onde estava Deus. Mas depois que a igreja entrou para as alianças com o mundo, aceitou o tapinha nas costas, começou a apresentar os seus candidatos políticos, aí acabou-se. Ainda há coisa de 10, 15 anos atrás, ainda se via grandes profetas dentro das igrejas. Ainda se viam milagres dentro das igrejas. Eu falo de um modo geral. Tinham testemunhos de milagre para tudo que é canto. Hoje em dia acabou, não se tem mais nada disso. Um grande palco de milagres já foi as próprias Assembleias de Deus. Eram constantemente feiticeiros, bruxos, gurus convertidos. Vai me dar agora um da era moderna? De 15 anos para cá, me apresenta um. Jesus Cristo só opera aonde Ele é Senhor. E este centurião chega e olha para ele e diz o quê? Senhor. Então, quando Jesus é reconhecido Senhor, ele diz assim: eu vou lá, já que está me reconhecendo. Outro detalhe, irmão, que você tem que aprender com as pegadas de Jesus: só estende a mão para quem reconhecer que você é servo de um Deus vivo. Se não reconhecer, não seja empregado de ninguém. Já fiz muita inimizade, inclusive nesse próprio bairro, porque as pessoas acham que vão chegar aqui: pastor, vai na minha casa orar. Tá bom, passo de mão, sei lá em quem, vão embora. Não é assim não. Não é assim que funciona não. Tem que reconhecer as coisas nos seus devidos lugares. Não é? Pastor não está à disposição dos membros da igreja. Não está não. Se por aí estão fazendo isso, é mentira, é engano, é falsidade. Pastor tem que estar à disposição de Deus. Se ele disser vai, vai. Se ele disser fica, fica. Senão daqui a pouco o pastor está servindo aos homens e não a Deus. Porque tem pessoas que Deus não quer socorrer, ou não tem. Tem pessoas que Deus não quer socorrer. Conheci um caso, vamos falar do caso bíblico, que é melhor, né? Samuel, até quando tu vai me importunar orando por Saul se eu já o rejeitei? Tem casos de pessoas que Deus não quer socorrer não, irmão. Aí o pastor quer dar uma de bonzinho. Vamos lá, irmão, vamos lá. Vamos aonde? Aonde tu vai sem Jesus? O negócio é entrar onde Jesus já entrou, meu irmão. O negócio aí é onde Jesus vai também. E hoje muitos pastores não estão seguindo as pegadas de Jesus. Não, irmão, sabe como é, né? Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Sim, mas e daí? E daí? Aí resultado, agradam todo mundo, não desagradam ninguém e pensam que estão fazendo a obra de Deus. Meu irmão, se Jesus desagradou alguém,
Mas nós também desagradamos. Jesus desagradou um homem, eu acho que desagradou. Ele até o traiu, um tal de Judas. Será que aquele homem estava muito feliz com Jesus? Eu vou trair Jesus, eu estou muito feliz com ele. Esse cara, o que será que esse Judas viu em Jesus para o trair? Por que o traiu? O que ele esperava? Ele esperava uma rebelião, então aí quando os homens viessem pegar Jesus, então Jesus ia se levantar. É mesmo? Mas ele sabia que lá no Getsêmani só dormiam os 12. Ele levou os soldados para pegar Jesus, onde ele sabia que estava um grupinho pequenininho. Ele não queria rebelião. Ele sabia que os discípulos não estavam carregando espada, a não ser Pedro. Quando Jesus falou que eles entenderam mal, espada, eles apresentaram quantas? 2 espadas, eles sabiam que o grupo não tinha arma. Então a traição dele não estava avisando que Jesus se levantasse numa rebelião para ir contra Roma. Aí ele vai dizer, maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Irmão, Israel representa o quê? A igreja. Acorda, irmão. Siga os passos de Jesus. Às vezes, algumas pessoas, deixa eu pegar um pouquinho pesado, irmão, para você não dormir. Às vezes, algumas pessoas aqui de dentro da igreja, aqui de dentro, vem falar comigo, poxa, fulano fez isso, isso, isso. Eu falei, dentro da igreja tem joio e trigo. Mas, pastor, com uma palavra dessa, com um mover desse, com a graça que Deus nos tem dado, com curas, com libertação, com tudo isso tinha no ministério de Jesus. E ainda assim tinha um Judas botando a mão dentro do prato com ele. Eu tenho que aprender a seguir Jesus. Ele falou, como o Pai me enviou, vos envio a vós. Ou seja, ele me enviou com um Judas nas minhas costas. Isso é o que eu entendo, irmão. Igreja não é lugar só de salvo, igreja é lugar de perdido também, ou não é? Quantos Paulo diz que o abandonou? E quantos abandonaram Jesus? Então nós temos que aprender a seguir a pegada certinha. Tem pegada que é beleza e tem pegada que dói para pisar ali. Porque os pés pisam tanto na terra boa, como pisa em cima de pedras e até espinhos. Então, aqui está dizendo, eu não encontrei nem mesmo fé assim em Israel. Quantas coisas, irmão, chegam aos meus ouvidos aqui que eu digo assim, já basta, eu encerro o assunto e vou procurar o que fazer. Gente discutindo por causa de CD, dentro da igreja. Não tem lógica, meu irmão. Se eu já falei, leva de graça, por que está discutindo? Não tem o mínimo sentido, não tem a mínima lógica. Não quer levar? Não leva, deixa aí. Quer levar de graça? Leva de graça. Qual o motivo de discutir? Só que eu fui preparado. Se eu não fosse preparado, irmão, já tinha jogado a toalha. Não, já basta, não dá mais. Mas, está aqui escrito, olha. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ou seja, Israel sendo o retrato da igreja, e Jesus está para edificar a sua igreja, e a palavra diz, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, meu irmão, você tem que ter consciência dos passos de Cristo, conhecer bem Mateus, Marcos, Lucas e João, e saber que o que se cumpre com ele, vai se cumprir com você, se é que você anda nos passos de Cristo. Aquele que diz que está com ele, também deve andar como ele andou. Ele disse, ide por todo mundo e pregai e vivei o evangelho. Ora, o evangelho foi o que ele tinha pregado e vivido. Então a minha vida não será diferente da de Cristo. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
Então disse Jesus ao centurião: vai, como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então veja bem que Jesus ainda está dizendo: os filhos do reino. Quem eram os filhos do reino? Os judeus eram ali considerados filhos do reino, mas Jesus está pregando no meio deles e eles estão rejeitando Jesus. Irmão, você é discípulo de Jesus? A Bíblia diz que Jesus veio para os seus. E os seus? O que são esses seus? Jesus veio, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus irmãos, os judeus, porque Jesus Cristo era judeu. Ele estava em família. Esse é o conceito. O conceito de Cristo dentro da nação de Israel é estar dentro da sua própria família, como um filho mestre, um filho mais velho que ensina, que mostra o caminho, um filho mais velho que é sacerdote. Por isso que ele é chamado de filho de Davi. Ele é rei, profeta e sacerdote, mas a nação o rejeita. Então, irmão, aprenda. Se você segue Jesus e anda como ele andou, pode esperar ser rejeitado. Pode esperar ser confrontado o tempo todo. Pode esperar que de alguma maneira alguém não vá te aceitar, não vá concordar. Isto é normal, natural, faz parte de quem anda com Jesus Cristo. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Ele está dizendo, muitos vão vir de fora, do Oriente e do Ocidente, vão se assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino, ou seja, aqueles que já estão dentro, se é filho do reino, já estão dentro, vão ser lançados fora. Não é um retrato da igreja? Muita gente não está dentro da igreja, ouviu a palavra, se converteu e depois não acaba sendo lançado fora. É o que nós vemos. Então, irmão, aprenda. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu quero convidar você ainda para ir para Mateus 8, 28, aí mesmo mais na frente, que diz: tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Veja bem, enquanto os judeus, os filhos do reino, não reconhecem Jesus e vão ser lançados em trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, Jesus atravessa a província, vai para um lugar onde tem 2 endemoniados, e os demônios falando pela boca do homem, diz assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Os demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus, mas aqueles que deveriam herdar a glória de Deus não reconhecem. Lição, meu irmão, para nós, lição poderosa. Sabe que você está pregando hoje na Voz da Restauração para acordar muitas igrejas, e o demônio, quando te vê vindo por uma calçada, ele pula para outra? Você sabe que na casa onde você entra pode até ter demônio, mas ele vai se esconder debaixo da cama ou pular pela janela, quando não sai pela clarabóia? No reino espiritual, todo mundo te conhece. Mas muitas vezes você quer acordar um irmão que está lá vivendo aquela vidinha, né? Na campanha, na corrente, levando os seus objetos de idolatria, vivendo as suas oportunidades dentro das igrejas por aí, e ele te rejeita, ele não reconhece a voz profética que você é. Não se decepciona, meu irmão, está normal, é tudo igual. Está tudo no esquema. Agora, quando você passa, os demônios se encolhem e dizem assim: lá vai ele, ó. Mas tem crente que diz assim: não, ia lá vai aquele prepotente, lá vai aquele cara que acha que a palavra dele é certa,
Lá vai aquele que pensa que sabe de Bíblia. Mas os demônios dizem, não, lá vai ele lá, ó, sai do caminho dele. Essa é a história. Então, Jesus falou assim, se você for pregar numa cidade e não te receberem, faz o quê? Sacode a poeira do pé e bate o sapato e vai em frente. Não lançai pérolas aos porcos. Então aqui diz, vieste atormentar-nos antes do tempo. Só que no verso 28 você reparou uma coisa? Chegou a outra margem, a província dos... Saíram ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. O lugar era deserto. Outras passagens e outros estudos vão dizer que se alguém passasse por aquele lugar, os endemoniados saltavam sobre a pessoa, arrancavam-lhes as roupas e batia nessas pessoas, que corria o risco de matar essas pessoas. Você tem ideia do que é isso? Mas Jesus falou, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus falou assim, lá tem demônio, né? Ninguém pode passar por lá, então é para lá que eu vou. Ao contrário de muitos crentes, não, irmão, a coisa ali está feia, eu vou é por aqui. Jesus está dizendo, não, a coisa lá está feia, é para lá que eu vou. Aí, vamos entrar no barco. Inclusive no meio da caminhada veio uma tempestade, né? Jesus apazigua a tempestade. Vamos entrar no barco, vamos para lá, para aquela banda lá. Eu duvido se algum discípulo diz assim, mas Senhor, para lá? Não é lá que tem aqueles caras? Jesus é lá mesmo. Entende, meu irmão? Maior é o que está em nós. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se você foi manifesto, chamado por Deus e enviado como Cristo foi para desfazer as obras do diabo, isto significa que você vai procurar aonde estão as obras do diabo. Isto é andar com Cristo. Isto é andar com Cristo. Quem tem aquela filosofia, não, irmão, deixa o diabo para lá na dele, que eu fico para cá na minha. Este não anda com Cristo. Este não segue as pegadas de Jesus. O Filho de Deus, o sangue de Cristo foi derramado para desfazer as obras do diabo. Significa que eu tenho que me levantar contra elas. Jesus sabia que lá naquela terra dos Gadarenos tinha gente possessa, endemoniada, e que só ele tinha a solução para o problema. Deus te enviou como só você tendo solução para o problema. Não fuja, enfrenta. Anda nos passos de Cristo. Onde está o endemoniado? Está lá, então é para lá que nós vamos. Onde está o necessitado? Está lá, então é para lá que nós vamos. Onde está o faminto? Está lá, então é para lá que nós vamos. Agora as pessoas fazem o contrário. Ah, irmão, esse negócio não é comigo não. Meu irmão, o que não é com os outros é comigo. Tudo é comigo, eu sou o para-raio de Deus. Se Ele quiser me usar para curar enfermo, eis-me aqui. Se quiser me usar para desafiar o diabo, eis-me aqui. Para desafiar os profetas de Baal, eis-me aqui. Para desafiar os macumbeiros, os espíritas, as comissões, os delegados, os juízes, os promotores, eis-me aqui. Não fujo de nada, não corro de nada nem de ninguém. Se Ele me dá a direção, Ele me dá o barco e Ele sopra o vento. Para onde Ele me levar, eu vou. Tem pessoas que só sabem fugir. E muitas vezes a gente prega, às vezes vê até o medo na cara das pessoas. Aqui não tem medo, irmão. Aqui a gente encara tudo. Nenhuma folha cai da árvore se o meu Deus não disser cai. É o que eu creio e acabou a história. E a minha vida está caminhando. Estou fazendo aniversário todo ano. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Eu vou continuar desafiando e muito mais. Tem coisa para ser gravada, irmão, que só de pensar me faz tremer.
Esses dias eu preparei a câmera, preparei tudo e na hora de gravar eu nem consegui, fiquei congelado. Eu digo, meu Deus, vem coisa terrível por aí. Terrível! E a direção que Deus nos está dando, certamente Ele vai dar o recurso, porque direção que custa caro, tem que ter recurso. Nós vamos sair catando toda a turma dos colégios de primeiro e segundo grau, meu irmão. Nós vamos preparar trabalhos poderosos e vamos alcançar todos os jovens e adolescentes dos colégios. Vai ser uma fortuna gloriosa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Um trabalho poderoso que só Deus pode fazer. Que Deus que está na minha e na sua vida. Só um Deus que não olha para dinheiro, só um Deus que não esquenta com trabalho, só um Deus que não olha para recursos, pode fazer uma obra dessa. E onde está Jesus? Como Pedro disse com João lá na porta formosa, olha para nós. Quem quiser ver Deus tem que olhar para mim e para você, meu irmão. Senão não acham mais Deus em lugar nenhum. Então, eles eram tão ferozes, ninguém podia nem passar pelo aquele lugar. Jesus falou assim, ninguém pode passar lá não? Vamos ver. Quando Jesus salta do barco, lá vem os dois já correndo. Quando vem correndo, há um filme que até mostra um com uma pedra na mão. Quando vem furioso, se depara com a glória de Deus, a mesma que está na sua vida, porque como o Pai enviou Jesus, Ele te enviou, cheio da graça, cheio da glória, da unção, da autoridade, do poder. Meu irmão, quer ver o diabo rastejar na tua presença? Se levanta e mostra que você reina. O problema é que o crente tem mania de ficar com autopiedade, caído, encolhido. Ah, eu sou crente, eu sou bonzinho, aparece alguém para me proteger. Se tu é crente, se levanta e vence. Crente não baixa a cabeça para ninguém. Crente só se curva diante do Todo-Poderoso. Isso é que é crente. Muita gente está querendo ser salvo pela sua autopiedade. Eu sou bonzinho, bonzinho é conversa fiada. Eu sou é terrível. Porque o meu Jesus é terrível. Ele desfaz as obras do diabo. Ele mexe na posição dos poderosos. E nós nem chegamos em Mateus 23. Não sei se vamos chegar. Lá, eles são ferozes, eles são terríveis. Contra quem? Contra mim? Até a morte já está vencida na minha vida. Até a morte, o último adversário a ser vencido, que é a morte, já está vencido profeticamente na minha vida. Na sua. Ferozes, demônios ferozes, que soltem as coleiras deles, que eu ponho de novo. Então, meu irmão, no verso 30, andava ali pastando distante deles uma manada de muitos porcos. Os endemoniados rogaram-lhe dizendo, se nos expulsa, permite que entremos naquela manada de porcos. Olha o que o diabo está dizendo. Permite, tem misericórdia de nós aí. Deixa a gente pelo menos entrar naqueles porquinhos lá. Você está entendendo que a autoridade... Peraí, está escrito lá, João 20, 21, né? Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Irmão, vou te dizer uma coisa. Eu já vi demônio chorar, suplicar na mão de servo de Deus. Já vi demônio suplicar. Demônios manifestou cheio de autoridade. Não foi nessas Babilônias que você conhece por aí não, nada disso. Demônio, aí, ele é meu. Eu não saio daqui. É mesmo, demônio, você não vai sair. O camarada começou a orar, ordenar uma palavra aqui, uma palavra ali. Daqui a pouco o demônio começou a tremer. 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 Ele disse assim, eu vou embora. O cara falou, não, não vai não, agora tu vai ficar aí. E o demônio gemendo, me deixa embora. Não deixo, fica aí. Jesus manda fogo na cabeça dele. E ele suplicando, eu quero ir embora, desesperado, o demônio pedindo para ir embora, e o servo de Deus dizendo, não vai não, vai ficar aí.
5 minutos tu vai ficar recebendo fogo, e o demônio gritando, esperneando, e ele falou, enquanto não passar 5 minutos, tu vai ficar aí, gemendo, chorando, suplicando, para nunca mais desafiar o servo de um Deus vivo. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. Quando o demônio não aguentava mais, desesperado, ele falou assim, agora eu te permito, sai! Aleluia. Você não sabe a autoridade que tem na tua vida, mas o teu adversário sabe. Usa, meu irmão, usa a autoridade que tem na sua vida. Eu conheci um jovem, e ele foi evangelizar, ele gostava disso, dentro do cemitério do Caju. E ele ia passando por um homem negro baixado numa sepultura, colocando um despacho. E ele magrinho, fraquinho, mais magrinho do que eu. E quando ele vai passando pelaquela sepultura, nada de racismo, irmão, só uma expressão, o negão dá um pulo e fica de frente para ele. Era meio-dia isso. E o homem completamente possesso vira para ele e diz assim, boa noite. Ele logo percebeu que havia um demônio naquela história e falou assim, ô seu palhaço, você não está vendo o sol do meio-dia brilhando na sua cabeça, não? E o homem falou assim, eu vou acabar contigo. E precipitou-se em direção a ele, ele falou, peraí, entre eu e você existe um abismo e você não pode passar. E o cidadão ficava possesso que nem um leão enjaulado, rodando de um lado para o outro e olhava para o abismo. Que abismo? O abismo do poder de Deus. O abismo da fé que remove montanha. O abismo da fé que diz assim, ó, se disseres a este monte, ergue-te, precipita-te no mar, não duvidando, assim será. E ele disse assim, fica aí do outro lado que eu tenho mais o que fazer. E deixou o camarada lá e foi embora. Irmão, quem manda nesse mundo somos nós. Somos nós, os crentes. Agora, quando faz aliança, não. Aonde tem aliança, não tem autoridade de Deus. Agora, aonde se coloca Deus como soberano, aí sim, aí tem autoridade. Então aqui diz que os homens pediram, os demônios, deixa-nos entrar na manada de porcos. E ele lhes disse, ide. Saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro. Morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. Afinal de contas, Jesus fez uma obra que ninguém podia realizar. Jesus fez uma obra tremenda, Jesus fez uma obra estarrecedora, Jesus fez uma obra fantástica. Quando eles olharam os 2 endemoniados que viviam rasgados, nus, fedendo, com os dentes todos sujos, comendo carne crua, espancando os outros, um horror, ninguém podia realizar aquela obra. Então vamos ao encontro de Jesus, para quê? Para expulsá-lo da nossa cidade, da nossa vida. Não importa o que você faça, meu irmão. Não importa o que você faça. Acostume-se a ser rejeitado. Ande nos passos de Cristo. Não interessa a sua boa obra. Não interessa. As pessoas querem mais valorizar as coisas mundanas. Por quê? 2.000 porcos, pelo menos é o que se acredita. 2.000 porcos foram precipitados no despenhadeiro. Que desperdício. Vamos expulsar esse cara daqui. 2.000 porcos por 2 endemoniados? 2.000 porcos valem muito mais que 2 endemoniados. Você está entendendo? Não importa o que você faça. Sempre vai ter alguém que vai valorizar outras coisas abaixo ou acima daquilo que Deus valoriza. Então acostume-se, meu irmão, com isso também. A cidade saiu ao encontro de Jesus, vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Se eles valorizassem a vida de um ser humano,
Se eles valorizassem, quer dizer, Jesus expulsou daquele homem o quê? Expulsou Exu, Preto Velho, Maria Mulambo, Zé Pilintra, Sete Capa. Jesus expulsou tudo que tinha legiões naquele homem. Jesus expulsou, mas eles não estavam nem aí para isso. Eles não estavam preocupados com aquela vida liberta. O objetivo deles era outro. Então vamos tirar esse Jesus do nosso meio. Entende isso, irmão? Então, querido, tem outros textos, logicamente, mas nós não vamos nos alongar além disso. Apenas lembrar a você que, por mais que você faça e realize grandes obras, Jesus disse, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Por mais e grandes e maravilhosas obras que você realize, né? Você pode, por exemplo, estar realizando obras tipo, alguém é viciado, alguém é drogado, anda por aí caído, necessitado, jogando seu dinheiro todo na maconha, na cocaína e no crack, jogando seu dinheiro na prostituição, no homossexualismo. E você vai lá e resgata essa pessoa. Você faz grandes obras, não importa, ainda assim, como diz o verso 34, alguém vai querer te ver pelas costas. Alguém vai querer que tu suma da frente dele, como estes daqui, mesmo diante de uma grande obra que Cristo realizou, queriam vê-lo o quê? Longe do seu território. Sem contar esse detalhe, que tem gente que acha que é dono de alguma coisa. Amém, meu irmão? Então o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.